Gente, aqui é a professora Luciana Fernandes, né? Infelizmente a gente não teve tempo suficiente para realizar o nosso encontro síncrono, né? Tivemos alguns impedimentos, então eu resolvi realizar essa videoaula, né? Para ajudar vocês aí no conteúdo realismo e naturalismo na literatura. Bem, vamos pensar. O realismo ele vai se configurar, gente, como uma reação a toda a idealização romântica, apresentando três faces: o chamado realismo, o realismo naturalismo e na poesia o parnasianismo, que não vai ser objeto da nossa aula aqui. Bom, considerando o momento histórico aí do realismo, a gente vai ver que há um grande crescimento, né, do capitalismo, isso falando mundialmente, baseada na questão da Revolução Industrial. Aqui no Brasil, a gente já vai no segundo reinado, ou seja, um segundo momento já após a independência, toda uma culminância, né, de revoltas, de revoluções, né, de questões de brigas mesmo políticas, que vão culminar aí com a proclamação da República e com a, a Lei Áurea, né, a chegada de imigrantes no Brasil. Então, há todo um fervilhar. A população que muitas vezes está na zona rural e que passa a se sitiar, né, passa a morar nas cidades. Há uma proliferação, né, um crescimento do que a gente chama de uma classe média brasileira, ou seja, o surgimento de funcionários públicos, profissionais liberais, jornalistas, estudantes, artistas, comerciantes, ou seja, gente, uma sociedade que era rural, que passa agora a ter um florescimento mais questão urbana e que tem maiores ideias de liberdade e maior participação em relação aos assuntos políticos do país. E aí os dois eventos que eu falei para vocês sobre a abolição da escravatura em 88 e a proclamação da República em 89. Lembrando, gente, que o primeiro livro considerado realista do Brasil é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado em 1881. Bem, tanto o realismo como o naturalista, eles vão se pautar teórica e cientificamente em todas as ideias científicas que apareceram nessa segunda metade do século XIX, sendo o determinismo, principalmente considerando a questão do determinismo social, ou seja, a ideia de que o homem é produto do meio. E aí a gente vai encontrar, inclusive, nos romances naturalistas, o que a gente chama de romance de tese. O escritor tentando evidenciar, tentando provar essas ideias, certo? Dessas teorias científicas no próprio romance. Por exemplo, a gente vai perceber que em O Curtiço, um cara que recebe muito essa questão de prova esse determinismo pelo meio é o Jerônimo, que é um português, né? Que tem todos os moldes portugueses e vem para o Brasil morar no Curtiço. Era um homem trabalhador, era um homem esforçado, muito responsável pela família, cuidava da mulher, da filha e tudo mais. E de repente ele começa a se aculturar, né? A partir do contato com a Rita Baiana, é seduzida inclusive por ela. E ele passa a não ter os mesmos costumes, ele abandona a família para poder ficar com ela, né? Ele começa a beber cachaça, troca o vinho do Porto pela cachaça, né? Por quê? Porque por mais que ele tenha todos uns moldes culturais, o meio faz com que ele mude de comportamento. Tem a questão do positivismo e empirismo, ou seja, só seria considerado aquilo que pudesse ser provado através da experiência científica. O darwinismo, que vem com aquela ideia da evolução e da seleção natural, ou seja, resiste, sobrevive o mais forte, o mais adaptado ao meio, né? A ideia do marxismo e o materialismo histórico, né, que vai trazer todas as ideias falando que o homem ele é explorado, tem a sua força de trabalho explorada por outros homens que são mais poderosos, que detêm os meios de produção,
certo? E vão ter essa força de trabalho explorada com o intuito de gerar lucro para esse que está no poder, né? Tem toda a questão do engajamento social e político, né? Também há uma busca de retratar fiel a sociedade de uma maneira crítica, criticando algumas instituições sociais, como a igreja, né? Que muitas vezes trazia toda aquela ideia de santidade, mas muitas vezes reafirmava certos valores hipócritas, certos valores injustos da sociedade. Por exemplo, muito tempo a escravatura foi baseada na ideia de que negros e índios não teriam alma, e isso era reforçado pela igreja, né? A questão do casamento, principalmente a questão do casamento por interesse, a relação do casamento como um trato comercial, que vai aparecer pré-realisticamente, por exemplo, na obra do José de Alencar, em Senhora, né? Mas aí a Aurélia ela cede a idealização do amor, né? E mais fortemente nas obras de fato realistas, como a gente vai ver em Memórias Póstumas de Brás Cubas, a Aurélia que termina se casando com Lobo Neves, mesmo gostando de Brás Cubas, certo? Por quê? Porque ela poderia ter uma situação social mais relevante, né? Ele ia ser político e tudo mais. Enquanto Brás Cubas não apresentava aquela mesma força social. E aí ela era amante de Brás Cubas, casada com Lobo Neves, né? Questão dos valores da família burguesa, né? Pai, mãe, filhos, né? Dentro daquela estrutura que na realidade o marido tinha a mulher para ter filhos e fora é que encontrava as amantes, né? Os desejos eram das amantes, né? A satisfação sexual das amantes. Então, o realismo ele buscava isso, gente, e ele buscava esse retratar a sociedade de uma maneira que quem lesse as páginas tivesse como se vendo um retrato, certo? Algumas características da escrita realista é a objetividade, tentar retratar a realidade como ela é, a verossimilhança, ou seja, tentar sair da questão da fantasia, né? Ser o mais semelhante possível à realidade, ser o mais plausível possível, né? O descritivismo, tentando dar o retrato de detalhes. E aí eu chamo a atenção uma coisa para você, gente. O Machado de Assis, o nosso autor realista, na realidade não foi tão realista assim, no sentido de que muitas vezes o Machado de Assis, ele não vai, de fato, fazer esse descritivismo exacerbado, deixando mais para a suposição, né, do leitor do que propriamente descrever. Um exemplo lá em Brás Cubas também. Primeiro, ele vai de encontro nas ideias realistas, por exemplo, enquanto a maioria dos autores realistas vai ter longos capítulos, Machado de Assis ele vai escrever capítulos curtos, né? E sugerir, ao invés de descrever, por exemplo, em capítulos como o diálogo de Adão e Eva, que a gente vai encontrar em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que fala assim, que é só isso o capítulo, gente. Brás Cubas, vigília, Brás Cubas, vigília, tá? E vocês já imaginam o que é que eles estavam fazendo, esse diálogo entre Adão e Eva, né? Uma outra característica do realismo é a observação externa, certo? E a análise, o comentário e a crítica. Há também, gente, a presença do psicologismo, por quê? Porque a gente vai ter a presença dos narradores oniscientes, aqueles que conseguem entender o que se passa na cabeça do personagem. Narradores esses, quando oniscientes, realmente puros, eles não fazem julgamento de valor, e sim, mas têm conhecimento de tudo. E aí a gente tem o Machado de Assis que vai de encontro a essa certa característica, porque ele tem mais do que um narrador onisciente, ele tem um narrador onisciente intruso, né, que para a narrativa e começa a conversar com o leitor, um leitor ideal, que faz sim julgamento de valor, que faz ponderação, né? Ou seja, é mais do que um narrador onisciente.
Fora os temas tratados por Machado de Assis vão além desses temas realistas, trazendo o ciúme, a dúvida, que são temas universais, temas que vão além do realismo de escola e chegam para a nossa discussão até os dias atuais. Temos aí um quadro comparativo, né, entre romantismo e realismo, algumas características. E aí alguns principais autores. Machado de Assis, né? E aí a gente ressalta o Memórias Brás Cubas, uma narrativa que peculiarmente vai começar com a morte do narrador personagem, é o chamado defunto autor, e não autor defunto. Autor defunto seria aquele que escrevia e que morreu. O defunto autor é aquele que escreve depois de morto, que é o que acontece em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Seria um momento em que o Brás Cubas ele não teria mais nenhum compromisso social, nenhum compromisso de agradar ninguém, e poderia, de fato, escrever toda a verdade, né? Ele não segue a ordem cronológica dos fatos, fazendo digressões, indo da própria morte para a infância, aí depois para a juventude, retornando para o momento de sua morte, né? E contando sua história, enchendo inclusive de flashbacks, né? Que é essa retomada, essas lembranças, né? Que vão perpassar a narrativa. Como eu falei a vocês, uma total liberdade das convenções sociais, justamente porque ele não precisava mais agradar ninguém, gente. Ele já morreu, né? Trazendo comentário, crítica, sarcasmo, ironia e toda essa pegada que faz o Machado de Assis ser brilhante, né? A própria metalinguagem, ou seja, quando o narrador ele para falar sobre a própria escrita, né, da literatura, do texto em si, trazendo a presença do anti-herói, ou seja, porque o Brás Cubas ele não era perfeito, gente, ele não era aquele herói perfeito, né, todos idealizado do romantismo, ao contrário, é aquele que inclusive viveu bem, mas que nunca fez algo grandioso, nem se casou, nunca fez nada de fato assim que fosse marcante socialmente, era um cara comum, né? E uma visão desencantada e pessimista da realidade, levando em consideração de que a sociedade era uma sociedade hipócrita. Aí, narrador em primeira pessoa, né? Uma linguagem, um vocabulário mais erudito, o tempo é psicológico, justamente porque há muitos esses flashbacks e digressões, e algum momento cronológico, ou seja, marcado realmente por períodos, na minha infância, tal dia, uma tarde, né? Inclusive a morte dele, ele fica doente, diz que um dia que ele estava pensando muito, uma noite que ele estava pensando muito naquilo que seria o emplástico, seria a grande obra da vida dele, aí ele, impaciente, abre a janela, pega um vento frio, fica doente e morre. Né? Nós temos aí a presença, o cenário é o Rio de Janeiro, né? Aquela sociedade urbana, né? Que acontece depois que a família real vem para o Brasil, né? Principais personagens de Brás Cubas, que é o próprio narrador, a Vigília, que eu falei para vocês logo no início da aula, que é a mulher do Lobo Neves, que tem tudo, assim, ela estava enamorada, né, para se casar com o Brás Cubas, mas prefere se casar com o Lobo Neves para se tornar a esposa do político, se tornando, inclusive, amante do Brás Cubas no decorrer da história. A gente tem o Quincas Borba, que é amigo de Brás Cubas, seu grande interlocutor, e que depois tem um livro dele, né, que é o Quincas Borba. Depois vai aparecer outra história. Prudêncio, que fala aí sobre a questão do você é produto do meio, né, que é o antigo escravo de Brás Cubas, que conquista a liberdade e depois disso começa a maltratar, tem escravo e começa a maltratar o escravo, né? E aí, comprovando assim aquela coisa, em vez dele pegar e dizer, não, eu já fui, eu sei o que eu sofri, não, ele vai reproduzir os mesmos comportamentos, as mesmas crueldades, os quais ele sofreu.
Aí traz um trechinho, né? Algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto que o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, que foi o que eu expliquei lá no início para vocês. Para quem é campo foi outro berço. O segundo é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. E aí, observa aí a metalinguagem, porque ele está discutindo a própria escrita. Vamos agora para o naturalismo, gente. Observa que o naturalismo, uma coisa que eu quero realmente ratificar, chamar a atenção, é a questão do romance de tese. Porque nos romances naturalistas, a gente tem a ciência aplicada à observação social, né? Isso quer dizer o quê? Vai haver a busca de provar todas aquelas teorias científicas no romance, né? Então, eu vinha falando, darwinismo, evolucionismo. O homem não é mais um ser escolhido por Deus, mas um animal, né? Um ser que vai também evoluir igual às outras espécies. Vai sobreviver o mais forte, o mais adaptado. Né? O positivismo, aquilo que pode ser provado cientificamente, que pode ser considerado válido, e o determinismo, sujeito como produto do meio. Dentro dessa questão do determinismo, a gente ainda tem o determinismo genético. É aquela história, se o pai é ladrão, o filho vai ser ladrão. É a história do filho de peixe, peixinho tá? Que eles acreditavam muito, segundo o determinismo aí nessa época. Então, a gente tem o determinismo do meio, da raça, do momento histórico e, inclusive, o genético. Ponto comum do naturalismo para o realismo propriamente é esse propósito crítico, né? O mundo real é o foco das narrativas. Existe também o foco na questão das depravações, nos defeitos, nos vícios. Por quê? Porque seriam aquilo que a gente chamava de patologias sociais, que vão ser provadas no romance através da experimentação dessas teorias científicas no romance. E existe toda uma análise crítica social. Entretanto, o autor naturalista, ele não está muito preocupado em condenar, dizer que é errado, né, certo comportamento ou outro. Ele está mais preocupado em provar que o comportamento vai existir, porque existe aquela patologia social, certo? É por isso que não há uma grande preocupação do naturalista com a questão do psicologismo, nessa análise psicológica. Existe mais uma preocupação da análise social, da análise do coletivo, certo? Os defeitos vão ser vistos como doença mesmo, como patologia. E a gente tem essa grande presença da zoomorfização, que seria a animalização dos personagens. Muitas vezes eles deixam de agir com a razão para agir com o instinto. Por exemplo, como é que acontece com a Miranda, que é um personagem de Curtiço, né, que vive só por conveniência com a esposa dele, Elvira, acredito o nome dela, porque ela o traía sempre, e aí eles vivem em quartos separados, até um dia que ele é tomado lá pelo desejo e vai para o quarto da mulher e começou a fazer isso, mesmo vivendo mal com a mulher, só como satisfação. Então, ele não estava sendo guiado pela razão do tipo, essa mulher que faz isso comigo e tal. Só era aquele momento e pronto. Os instintos naturais, os instintos sexuais e de sobrevivência. E aí, existem as descrições gráficas e chocantes. Por exemplo, também o Curtiço, sempre chama a atenção. Quando Bertoleza, que era a mulher que vivia com João Romão, uma mulher negra, que foi explorada toda a vida por João Romão, em todos os aspectos, né? Ele, inclusive, mente para Bertoleza, diz que comprou a alforria dela, a liberdade dela, e é mentira. E aí, quando ele quer mudar de classe social, ele começa a pretender casar com a Zulmira, que é a filha do Miranda, vizinho, né, do lado, que era um grande comerciante, né? Esse Miranda que eu acabei de falar para vocês, né? O esposo da Elvira. E aí ele fica pensando o que é que ele faz com a Bertoleza. Ele primeiro pensa em matá-la, não tem coragem, até que ele denuncia
Bertoleza para o senhor de escravos, e ela, quando vê aquele senhor de escravos chegando, percebe que foi traída por João Romão, que é tudo mentira, que ela não é uma mulher livre. Ela pega a faca que ela tá tratando um peixe e rasga o ventre. E aí aparece aquele aspecto bem chocante, né? A descrição de intestino saindo, de vísceras saindo. E aí temos o cortiço, para finalizar aqui, né? Narrado em terceira pessoa, um narrador onisciente, né? Que vai observando todos os aspectos. O tempo não é psicológico, tá? Porque não existe essa preocupação com a análise psicológica, é um tempo cronológico, é um tempo linear. O cenário é o Rio de Janeiro, mas não aquele Rio de Janeiro da sociedade média, nem da alta sociedade, mas aquela sociedade pobre, aqueles que vivem no cortiços e sobrados, né? E essa contraposição entre os aristocratas e os pobres que vivem no cortiço. Afinal de contas, lado a lado, nós temos o Miranda no sobrado e do outro lado o cortiço de João Romão. Lembrando que em um cortiço, as várias histórias dos personagens, elas vão se unindo, formando uma história principal, que é a história do próprio cortiço, que deixa de ser apenas um ambiente e passa a ser um personagem, ele é personificado. Tanto é que há trechos em que o autor ele começa a dizer que o cortiço ele abre os olhos. Na realidade, são as janelas que vão se abrindo ao amanhecer, né? Algumas personagens, João Romão, que é o dono do cortiço, que vive com Bertoleza, e aí vai querer se casar com Zumira, né, e vai entregar a Bertoleza ao senhor de escravos, até que ela se mata, né, porque ela não consegue imaginar mais a vida dela escravizada. O Miranda, que é um grande comerciante, vive no sobrado do lado, né, e tem um casamento fachada, é Estela, gente, não é Elvira o nome, com a Estela, e de vez em quando vai lá e usa a mulher, né, só para satisfação animalesca, né, do sentido do instinto. A Zumira, que é filha de Miranda e Estela, que entre aspas é o objeto de amor de João Romão, mas não seria objeto de amor propriamente. Na realidade, ele vê nela uma maneira de se inserir socialmente da sociedade mágica, porque João Romão ele começa pobre, né, com 3 quartinhos e vai multiplicando ali suas riquezas, só que por mais dinheiro que ele tivesse, ele ainda não era aceito na sociedade rica, porque ele veio de baixo. Então, uma maneira dele se inserir nessa sociedade seria casando com a Zumira. Eu falei para você já do Jerônimo, que é um homem honesto, casado com piedade, tem uma filha, mas sendo, pela questão do determinismo, sendo produto do meio, vai deixar todos esses moldes portugueses, essa responsabilidade, e vai se enrabichar mesmo aí pela Rita Baiana e deixando lá mulher e filha ao Deus dará. Né? Firmo, que é o namorado da Rita Baiana e que vai ser morto pelo Jerônimo, certo? Porque ele mata Firmo para ficar com ela. Leonice, que é uma prostituta que vai corromper a Pombinha, que é uma menininha, uma moça, na realidade, de 18 anos, que estava noiva, prometida, mas que nunca tinha menstruado, e a mãe dela só casa depois que ela menstruar. Ela era bem educada, ela era escolarizada, então, tipo, ela não combinava com aquele ambiente, né? Era ela que as pessoas procuravam quando queriam escrever uma carta. E aí há toda uma situação que a Pombinha e a mãe vão passar o dia na casa da Leonice, e lá a Leonice, aproveitando que a mãe tá dormindo, tem certos momentos íntimos com a Pombinha, que termina menstruando no outro dia, se casa e depois abandona o marido, se tornando também uma prostituta, porque ela também vai ser produto do meio, entende? Então, é essa busca, é o romance de tese, é o romance que está ali, não é simplesmente para contar uma historinha, mas para provar que as ideias científicas, as teorias científicas, elas têm razão, para provar essas teorias científicas através da literatura. A obra está a serviço do argumento, assim. E aí, o Aloysio Azevedo em Cortiço, ele se propõe a mostrar que a mistura de raça em um mesmo meio desemboca na promiscuidade sexual, moral e na completa degradação humana. Observa aí que isso, inclusive, é o que vai embasar
todo o preconceito racial que existe no Brasil, né? Inclusive essa questão da miscigenação. Por outro lado, existem alguns teóricos da época que vão dizer que pela miscigenação era possível embrancar a sociedade brasileira e que isso ia ser uma coisa boa. Gente, observa, as teorias científicas a serviço dos preconceitos sociais. Bem, gente, era isso que eu queria trazer para vocês, né? Uma boa prova, né? Olhem não só os textos lá do livro texto, mas vejam os vídeos que eu propus para vocês, né? Os filmes, que isso vai ajudar muito na prova, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau.